Esse é o nosso segundo vídeo, falando ainda sobre geografia humana na época bíblica, na terra de Israel. A noite de núpcia, a núpcia, né? Era interessante porque hoje, quando você vê um casamento judaico, segundo o Guia dos Perplexos, e as pessoas dão 7 voltas em volta do noivo, que são os 7 dias aonde as pessoas, onde Deus criou o mundo. Então as celebrações duravam 7 dias. Era do ato, né? E uma coisa interessante que durante o casamento, a pessoa casava, tinha 2 anos, a pessoa não podia ir para a guerra para poder gerar descendentes e não deixar a viúva ali sozinha. O divórcio é bem batido, né? Está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 3 aqui, ele cita, né? Eu vou pegar aqui o meu Torá para poder não apenas ler, mas porque tem um comentário abaixo, né, na Bíblia, na parte do rodapé, muito interessante, que acaba trazendo para nós um entendimento um pouco mais amplo daquilo que os judeus acabam pensando sobre o divórcio. Isso no Antigo Testamento, né? No 24:1 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e a dará em sua mão e a despedirá de sua casa. Então, o que isso aqui diz? Segundo o Talmud, né, dentro das duas escolas judaicas que existia, tanto a de Hillel como a de Shammai, que eram comum do primeiro século, elas acabam falando que o divórcio acabam sendo apenas pela parte do adultério, uma como a outra. O Talmud, ele já não encoraja o divórcio de forma alguma e tenta sempre trazer o perdão. E ele diz em Gitim 90 o seguinte: aquele que se divorcia de sua primeira mulher, mesmo o altar verte lágrimas por elas. Então ele acaba trazendo esse sentido que todo o divórcio traz grande sofrimento. E algo que me chamou a atenção aqui é a palavra, né, get, em hebraico, aonde tem Gimel e Tet. Essas letras só aparecem juntas na Bíblia aqui. E os cabalistas acabam interpretando isso, mostrando que elas indicam que verdadeiramente não é para existir nenhuma separação. Qual era a vida social hebraica? A vida social hebraica era uma vida tribal nesse período. Primeiro tribal, começa de uma forma seminômade, depois se estabelecem, ali dominam a agricultura, o solo, permanece durante um período em cabanas. Nós vimos depois eles indo para o Egito, eles retornam do Egito, tomam ali a cidade, então eles já vão habitar em casas dentro daquele local. Como era vista as mulheres
nesse período. Como em outras culturas também tribais, como em outras culturas antes, né, do advento da valorização das mulheres, as mulheres eram vistas como moeda de troca. Elas eram dadas em acordo, tanto de reinos como de dívidas, elas despojos de guerra. Então, as mulheres nem mesmo eram contadas. Alguns vão tentar minimizar isso, falar que as mulheres não eram contadas como as crianças e os velhos, porque na verdade eram contados as pessoas para a guerra, né? Eu também até entendo esse aspecto, é um bom argumento. Contudo, a mulher não tinha um valor devido na sociedade. Mas, né, dentro do seu lar, a Bíblia valoriza muito a mulher, a ponto de chamar ela de coluna, aquela que sustenta todo o lar. É o mais interessante que a Bíblia, quando fala de mulher, ela diz que a mulher louca, ela destrói a sua casa, e não um homem louco. Porque se um homem for louco, a mulher, sabe, ela edifica o seu lar. Então ela tem mais importância do que um homem, muitas das vezes, segundo a Bíblia, dentro de uma administração, dentro de um lar. Nós vimos também a questão do sepultamento e do luto. O sepultamento e o luto judaico não demoram muito para enterrar, geralmente enterra-se no mesmo dia, né? E nos casos antigos, depois que vem do exílio babilônico, eles acabam tendo um sincretismo religioso que acabam velando o corpo durante 4 dias. Isso para que o espírito do morto saísse de volta do morto para ali saber ali que ele era morto, estava morto, algo nesse sentido, né? Eles acabavam acreditando desta maneira. A questão de moradia, ela vai alterar no decorrer do tempo. Quando a vida era nômade ou seminômade, eles habitavam em cabanas. Aqui. Eles habitavam em cabanas, as cabanas geralmente eram dessa forma, bem simples, não eram altas por causa do frio da noite e também não muito baixas por causa do calor durante o dia, né? Depois nós vimos a criação do tabernáculo, aonde Deus ali ordena que fosse feito o tabernáculo. O tabernáculo ele é criado para mostrar que a glória de Deus iria à frente do povo inteiro. Depois do tabernáculo, aqui o tabernáculo, né? A adoração no tabernáculo. Vocês podem ver aqui, tudo isso aqui era o tabernáculo. Isso era a adoração ali. E eles depois viviam em casas também, depois desse período. Essa aqui é uma casa tipicamente um lar, né, israelita. Aqui, ó, bem pequititinho, né? Esse era um lar israelita. Não se tinha, em questão de mobília, muita mobília dentro de casa, era o básico, né? A alimentação variava muito nesse período, era pão, azeite, vinho, legumes, frutas e etc. Indumentária, todos usavam vestidos, né? Túnicas, a diferença era as cores e os comprimentos. Tinha cores que mulheres podiam usar e tinha cores que os homens podiam usar. E é assim, as túnicas dos homens eram mais curtas e as das mulheres eram mais largas. A questão do dinheiro na Idade Média dependia daquilo que estava
do povo que estava controlando naquele momento. Aqui a gente tem alguns selos que era do Reino do Norte, aqui, que traziam alguma espécie de valor, né? E com isso, nós terminamos esta aula de Geografia e História Bíblica. Espero que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.